tudo bem com vocês? Professor Rony Jefferson aqui. E hoje eu trago um tema extremamente pertinente para você que está se preparando para fazer essa prova de proficiência em língua inglesa no mestrado ou no doutorado. Bem, hoje eu vou falar sobre quais são as diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano no sentido acadêmico. Qual é a diferença do inglês britânico e do inglês americano dentro da academia, dentro da escrita acadêmica? Então, vamos nessa. Então, vamos lá, pessoal. Quais são as diferenças do inglês americano e britânico na escrita acadêmica? Bem, eu vou mostrar aqui um guia rápido de escrita científica nos dois idiomas. Então, eu peguei aqui umas palavras de áreas diferentes e que são extremamente importantes dentro desse meio. O primeiro deles é a palavra comportamento. A escrita behavior, a pronúncia é a mesma coisa, behavior, mas existe uma diferença na escrita. Você pode ver que o finalzinho, né, tem uma letra a mais. A palavra color, muitas pesquisas são divididas por cores, alguns grupos, enfim. E aí tem a palavra color, caso você veja, você já sabe que é apenas uma letra a mais, que no caso é a letra U, no inglês britânico. Humor, você que trabalha na área de psicologia, psiquiatria, psicopedagogia, enfim, e áreas afins, tem a palavra humor, que é humor, e ela também tem essa diferença. Você que está na área médica, na área de saúde, então tem a palavra tumor, que significa tumor, e também tem essa pequena diferença, tá bom? Então esse grupo aí tem essa diferença no finalzinho, que é uma letra a mais, que é a letra U. Então aqui nós temos no lado inglês americano essas palavras que eu selecionei, a palavra center, que é centro. No caso, eles trocam, né, a ordem. Ele fica center, o outro também fica center, porém a letra R vem para frente, né? A palavra fiber, que é fibra. Você que está na área de TI, de informática, então extremamente importante. A palavra liter, quando você está na área de química, você tem que medir alguma coisa ali, então também tem essa diferença. E o meter, que é o metro, também tem essa troca, essa inversão. Temos aqui mais um outro grupo, analog, que é analógico. Essa diferença é bem maior, tem bem mais letras. A escrita no britânico é diferente. Catalog, que é catálogo, também muda, e a palavra dialogue, que é diálogo, também tem essa diferencinha. Olha aqui outras palavras extremamente importantes, elas mudam bastante, né? A palavra analyze, ela não muda tanto, né? Ela muda aí uma letra, o Z no inglês americano e com S no inglês britânico. Analisar. Biologic e biological, que é biológico. Defense, que é defesa para você que está na área de direito. E license, muda também uma letra aí. E a palavra travel, isso é uma dúvida que muitas pessoas me perguntam, porque assim, existe uma regra em inglês, quando o verbo regular termina em consoante, vogal, consoante, no caso a palavra travel, ela termina na letra L, né? Então seria V-E-L. Você adiciona mais uma letra, você dobra a última consoante e adiciona ED. Nesse caso, existe uma diferença de escrita, né? Travel, porque a sílaba tônica está no início, né? Então, mas no britânico muda, então tem essa diferença. É interessante isso, porque pode te ajudar na hora de você procurar no dicionário, caso você não lembre dessa palavra. Você está fazendo uma pesquisa que eu tive que viajar, eu viajei para tal lugar, então você já sabe o que fazer. Ou se for apenas com um L, você apenas retira o ED, e se for com dois L's, você retira o ED mais o L a mais, uma consoante a mais, tá bom? Bem, pessoal, vou trazer aqui agora para vocês, para a gente encerrar, a diferença do uso de alguns vocabulários no inglês britânico e no inglês americano. A escrita muda completamente, ela não muda só uma letrinha, né, como a gente já estava vendo nos slides anteriores. Então eu selecionei aqui algumas palavras para vocês e eu já explico o porquê.
Bem, uma palavra que está muito em evidência é a palavra farmácia, depois dessa época de pandemia. Essa área a farmacêutica química, ela cresceu muito. Então, no inglês americano chama-se drugstore ou pharmacy, e no inglês britânico chama-se chemist shop. Então, assim, não tem nada a ver, apesar que parece, né, a palavra chemist com química, enfim, mas é bem diferente. Então, isso pode te salvar muito tempo, fazer com que você ganhe tempo na hora de pesquisar e ser muito mais eficaz no uso de dicionários, e vai te salvar bastante. Até que a palavra pharmacy, ela parece, né, é um cognato, é bem parecido. A palavra drugstore também, drogaria, então parece bastante. Mas a palavra chemist pode remeter à química, né? Então, por causa da palavra shop, chemist's shop, significa farmácia. Então, você que também está na área de cinema, ou você citou algum filme ali, você está falando de alguma referência, e está aí no inglês americano, chama-se movies, movie theater, pode ser também, e no inglês britânico fica cinema, fica bem facinho. Então, no inglês britânico, caso você pegue um artigo que esteja escrito em inglês britânico, vai ser muito mais fácil. Caso esteja no americano, então aí você já sabe que a palavra movies significa cinema. Uma outra palavra que está muito em evidência, a gente já sabe que é a palavra gasolina, que a gente vê em todo site de notícias, então está muito em evidência, está muito discutido por causa do preço do petróleo, que está bem caro. E no caso, no inglês americano chama-se gas, ou gasoline, é bem fácil, parece bastante. A gente pode confundir com gás, né, o botijão de gás, enfim. E aí tem a palavra petrol. Petrol, no caso, é gasolina, né? Então é interessante. E para finalizar, é um assunto que está muito em evidência também nos grandes sites, que é essa questão da reciclagem, né? De como guardar o lixo. Não guardar, eu digo como organizá-lo para que as pessoas que vão recolher esse lixo recolham ele com mais eficácia, com mais qualidade na hora de selecionar também e distribuir ali para quem vai fazer a reciclagem. Então a gente consegue contribuir, está muito em evidência isso. Então essa palavra lixo nos Estados Unidos, lá no American English, chama-se garbage, ou então trash. E no inglês britânico chama-se rubbish. É muito diferente, eu acho incrível. Então, tá aí, pessoal, para vocês essas diferenças, tanto na escrita, numa letrinha ali, como na palavra inteira, essa diferença, porque na hora que você vai fazer a prova, você tem que ganhar tempo, você tem que ser um cara ágil, e você ter essas informações na hora que você está lendo o artigo, está lendo ali a matéria, ela pode te ajudar como você vai procurar com mais eficácia, então, e não gerar dúvidas, porque acontece, às vezes são 3 textos, existem provas de proficiência que tem 3 textos, e esses textos eles são escritos por exemplo, em inglês americano, o outro em inglês britânico, acontece muito isso, em outro em inglês americano de novo, ou então em inglês britânico novamente, enfim, tem essa troca, e é interessante que você saiba essas pequenas diferenças, e elas vão te ajudar bastante. Então tá aí o direcionamento de hoje sobre as diferenças na escrita acadêmica no inglês britânico e no inglês americano. Então eu espero que vocês gostem, e see you around. Bye bye.